tudo bem? É um prazer estar aqui celebrando essa semana tão importante em comemoração à voz e a tudo que ela nos representa. A voz representa a nossa personalidade, transmite nossas emoções, quem somos, o que pensamos e como estamos naquele momento. Por isso é tão importante celebrar essa forma de nos colocarmos no mundo. Eu agradeço muito à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia pelo convite e oportunidade de estar aqui falando com vocês, celebrando essa data e falando sobre comunicação não violenta. Eu sou Ana Elisa Moreira Ferreira, sou fonoaudióloga formada pela PUC, especialista em voz e motricidade orofacial, e fiz mestrado também pela PUC São Paulo. Verticalizei toda a minha carreira pensando na voz e expressividade, trabalhando com fonoaudiologia ocupacional, que hoje é uma especialização, em programas de saúde vocal. Comecei com os operadores de pregão da Bolsa, pregão a viva voz, hoje profissão extinta por conta dos adventos da tecnologia, mas também para operadores de teleserviços, professores, representantes de empresa, palestrantes, com oportunidade até de dar assessoria para palestrantes da TED Talk. Mas também na fonoaudiologia empresarial ou organizacional, que é a fonoaudiologia que preza pela boa qualidade de comunicação entre as pessoas no mundo corporativo, no intra-equipe ou inter-equipe, também trabalhando com comunicação na liderança e quando precisamos falar com o mercado, na comunicação com o cliente. Eu sou apaixonada pelo tema de comunicação, o que me fez também fazer outros cursos para entender o desenvolvimento humano, como dinâmica dos grupos, promoção da saúde e qualidade de vida na USP, coaching em neurociência, neurociência e psicologia aplicada, enfim, tudo aquilo que nos possibilita conhecer o ser humano na sua essência de comunicador. E foi assim nessa trilha que surgiu a comunicação não violenta, como uma forma de entender uma outra tecnologia para lidar com as formas que temos de nos comunicar. E a intenção desse vídeo não é ensinar ninguém a se comunicar de uma forma não violenta à luz da CNV. CNV é a sigla que nós usamos carinhosamente para chamar comunicação não violenta. Então, não é ensinar ninguém a sair já usando a comunicação não violenta, mas estimular você que lida com comunicação a conhecer essa abordagem que é profunda e bastante eficaz na melhoria dos nossos relacionamentos humanos. Falando então de comunicação não violenta, ela surgiu aqui no Brasil em meados de 2006, quando o livro do Marshall Rosenberg, vou pegar ele para vocês, esse aqui, Comunicação Não Violenta, foi traduzido e veio para o Brasil. Eu tive a felicidade de lê-lo já em meados de 2006, 2007 e fiz uma leitura vertical e uma interpretação num primeiro momento desviada, como se fosse um step by step. Eu acho que muito influenciada pela época, onde não falávamos tanto de empatia, vulnerabilidade e outras questões muito profundas da essência humana, mas também pelo seu subtítulo, Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Inclusive eu deixo sempre meu papel aqui para lembrar que o nome correto do livro é Comunicação Não Violenta, Linguagem da Vida. Esse livro é de Marshall Rosenberg, um psicólogo americano que em meados dos anos 50 passou a estudar psicologia social, inclusive Carl Rogers, um humanista, foi seu professor, e passou a entender por que algumas pessoas são tão compassivas, compreensivas com uma comunicação humana e outras, por outro lado, tão violentas na sua forma de se expressar. Ele cresceu em Detroit, numa época de muitos conflitos raciais, muito preconceito, e começou a se interessar por esse lado humano, ora violento, ora não violento. E fez toda a sua trajetória desenhando o que seria uma comunicação não violenta. Ele mesmo não gostava desse nome, comunicação não violenta. E a gente reflete que sim, de fato, ela acaba expressando algo pelo que não é, pela não violência.
E ele chamava às vezes de comunicação compassiva, comunicação empática. Para mim, comunicação consciente faz muito sentido. Mas no fim, o fato de termos nomeado, ele ter nomeado como comunicação não violenta, acaba nos estimulando muito a pensar o quão violento nós somos na nossa forma de expressar aquilo que sentimos, aquilo que pensamos ou aquilo que queremos. E ele traz como definição que comunicação não violenta é a comunicação do coração. E nesse momento, inclusive, as pessoas fazem uma desviada interpretação de comunicação não violenta como algo infantil, se comunicar com o coração. Eu já escutei nas empresas, Ana, abraçar árvore. Não vem com isso aqui não. Está muito longe de ser isso. É que, lógico, ele pensou numa simbologia que é a girafa. Eu tenho inclusive a minha girafa aqui. Ela é feita de madeira maciça, mas ela é muito leve. E para mim isso representa muito o que é a comunicação não violenta. Ela é maciça, ela é forte, ela é pesada, ela é difícil de praticar. Mas ela é leve na sua essência, ela é leve na sua compreensão. E ela é leve na medida que ela traz essa conexão. E o Marshall trouxe a girafa como uma simbologia de um animal que tem um grande coração. E nós, fonoaudiólogos, lembramos inclusive que a girafa não fala pouco, não emite sons. E, portanto, essa é apenas uma simbologia. De infantil não tem nada. Comunicação não violenta também é visto como um processo de comunicação ou uma linguagem diferente que nos propicia estabelecer uma conexão. Para mim, como eu defino comunicação não violenta? Eu defino como uma filosofia, porque ela é tão ampla, tão profunda, que é uma forma diferente de você ver a si mesmo, ver ao outro e ver o seu entorno. É uma forma diferente de você querer estar no mundo no momento que você se comunica. Para mim, comunicação não violenta é um estado pleno de consciência da minha comunicação, da comunicação do outro e da comunidade. E aí a gente já observa 3 pilares importantes da CNV, que é o intrapessoal, o interpessoal e o que está em torno de mim. No intrapessoal, eu vou sempre, pela comunicação não violenta, pensar em como eu estou me comunicando, o que está fazendo com que eu me comunique de uma determinada forma, quais são as coisas que estão borbulhando aqui dentro de mim, que me faz agir, pensar, ter determinadas palavras, tom de voz, gestos e não outros. No intrapessoal, eu também vou ter esse olhar para o outro. Eu vou olhar a comunicação, acolhê-la da forma como eu recebo, da forma como o outro pode me entregar. Mas ao invés de eu ficar somente com isso, somente com este comportamental, eu vou sempre olhar e pensar: quem é essa pessoa além da forma que ela fala comigo? O que ela está pensando e sentindo? O que ela está precisando para ter se comunicado comigo dessa forma? E na comunidade é uma aplicação muito profunda e eu não vou tratar disso nesse vídeo, mas eu sugiro que você que quer estudar comunicação não violenta e se aprofunde nesse prisma. Então, o que é comunicação não violenta? O Marshall dizia que, apesar de acharmos que a nossa forma de se expressar, tom de voz, palavras, gestos, não gerou mágoa no outro, até porque não era a minha intenção, todas essas formas de expressividade podem profundamente tocar o outro e magoar o outro e a si mesmo. Inclusive pergunto para você, quantas vezes você, no dia seguinte de uma conversa que não caiu bem, você acordou pensando: puxa, eu podia ter falado de uma outra forma, eu podia ter dito com palavras diferentes, com tom de voz, um jeito de voz, expressividade diferente, gestos também, não precisava ter sido assim. A CNV nos estimula, então, a olharmos para esse repertório de expressividade que temos e que aprendemos ao longo da vida. Nós aprendemos, é da nossa natureza, julgar antes de responder ou até mesmo antes de perguntar. A neurociência hoje confirma muito do que a CNV nos trouxe nessas décadas todas e
Julgamento é natural, precisamos julgar para nos proteger, para reagir contra uma ameaça, mas nós ficamos sempre nesse modo ameaça, nesse modo julgamento. Sempre temos um argumento na ponta da língua, sempre inferimos sobre quem é a pessoa, o que ela é, o que ela está pensando, de uma forma a rotular, a julgar, sem antes nos abrirmos e abrir a nossa conversa para conhecer e entender se realmente o outro é aquilo que eu estou pensando e julgando, porque pode não ser. Nós também temos nesse nosso repertório de expressão o hábito de mandar, de impor aquilo que nós pensamos, porque afinal de contas é a nossa verdade. E nós não fazemos pedidos, nós colocamos regras, imposições. E óbvio que eu falo a minha verdade, mas eu tenho que pensar que a minha verdade é a minha verdade e a do outro é a do outro. E pode ser que se nós abrimos para essas verdades, nós conseguiremos entender que existem outras. Nós também, nesse repertório de expressividade aprendido, não nos conectamos com os nossos sentimentos e emoções. Aliás, nós aprendemos a não expressar sentimentos, não expressar nossas emoções. Porque, afinal de contas, dizer que está com medo é sinônimo de fraqueza. Desde pequeno a gente escuta isso. Sentir raiva é feio. Como é que pode, menina? Você não pode sentir raiva, isso é muito feio sentir raiva do coleguinha. A neurociência mostra que medo, raiva, alegria, tristeza, nojo, surpresa são emoções básicas que nos faz estar vivos, nos faz perceber o mundo ao redor. A questão não é não expressar o sentimento e não se conectar com ele. A questão é o que eu faço com esse sentimento, como é que eu entendo esse sentimento. Então essas são algumas das questões de repertório de expressividade que temos e que nos colocamos num piloto automático da comunicação. A CNV nos faz um convite para revisitar esses hábitos, trazê-los para o consciente e nos comunicarmos de uma outra forma. Afinal, as pesquisas mostram estatísticas bastante preocupantes. Imaginem que 44% das pessoas nas empresas, dos trabalhadores nas empresas, dizem sentir falta de reconhecimento. O reconhecimento vem na expressão da comunicação, quando eu digo para o outro que eu me sinto muito feliz com o relatório que ele fez, com o aprendizado que ele obteve esses anos. 32% das pessoas, e essa é uma outra estatística que nos preocupa mais ainda, referem ter ou estarem em síndrome de burnout, que é um estresse relacionado ao trabalho. E quando a gente vai aprofundar nessas pesquisas, a gente observa que a falta de comunicação é um fator de adoecimento. Eu tenho medo de dizer para o meu líder que eu estou frustrada por, nos últimos 2 anos, fazer sempre a mesma coisa. Não ter uma tarefa diferente que me promova o aprendizado, porque eu tenho necessidade de aprender. Eu tenho medo de, ao dizer que estou frustrada, ver uma retaliação e eu ser demitida. E essa falta de expressão, essa falta de conexão humana nos afasta da nossa essência. A nossa essência é ser comunicador. A nossa essência é expressar o que somos, o que sentimos, o que pensamos. Nosso cérebro é social e precisa do outro para essa calibração. Então a CNV, ela nos faz um interessante convite. Um convite para que a gente observe como está a qualidade das nossas conversas. E nesse momento ela traz vários elementos, como a empatia, a vulnerabilidade, a celebração, mas ela traz principalmente 4 elementos. E são exatamente esses 4 elementos que fazem com que a gente olhe a CNV como um step by step. Mas de processual, de técnica, ela não tem nada, porque precisa realmente entrar. A gente precisa sentir a CNV mais orgânica, porque se eu só decoro os 4 elementos, eu vou ficar, como é uma palavra da moda, fake. Eu vou conseguir fazer a primeira frase, mas depois eu já vou sair da CNV e ir para os velhos hábitos. Mas eu vou repassar aqui rapidamente os 4 elementos para que a gente tenha uma noção do que são e como a gente pode usar um pouco mais. O primeiro convite
que a CNV nos faz é que a gente observe e fale sobre o que a gente observa e não falarmos sobre os nossos julgamentos. Eu dou aqui um exemplo. Um colaborador chega atrasado e aí eu viro para ele e falo: você é muito irresponsável, não está comprometido com a empresa porque você sempre chega atrasado. Aí eu tenho generalizações como sempre, eu tenho o julgamento de que ele não está envolvido, comprometido com a empresa, e eu tenho uma avaliação de valor bem forte, que é ele ser irresponsável. Então, falar sobre o que eu observo é dizer para ele: fulano, eu vejo que a semana passada você chegou 3 vezes atrasado. Isso é uma observação. Então eu gostaria que vocês imaginassem quanto da nossa fala não é observação, são generalizações, rótulos, julgamentos, avaliações que fazemos como se eu rotular alguém, adjetivar alguém, resumisse muito do que eu quero falar. No entanto, isso muitas vezes só magoa, ofende e faz com que toda ação tenha uma reação e já gera uma barreira e a pessoa não vai acatar, acolher, escutar aquilo que eu tenho para dizer. Então, o primeiro elemento que evita a violência não pode evitar o conflito, porque eu posso dizer para ele que eu não concordo com o atraso e se ele quer atrasar, nós já temos um conflito. Mas o problema não é o conflito. Eu penso A, você pensa B e juntos nós podemos trocar de opiniões ou então ter um abecedário inteiro. Eu posso pensar C, D, E, F, se nós abrirmos para uma conversa verdadeira. Portanto, generalizações, rótulos só colocam barreiras comunicativas e impedem que a gente flua. Um segundo elemento que a CNV nos traz é: fale mais sobre o que você está sentindo. E lembre-se, já juntando com o terceiro elemento, que o que você está sentindo vem de alguma necessidade sua não atendida. Para a CNV, a violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Vamos para um exemplo na família. Se eu chego em casa e vejo uma bagunça, livros espalhados pela sala, aquilo me irrita, mas me irrita por quê? Porque o meu filho não colocou no lugar? Me irrita porque o livro está lá na sala? Não, me irrita porque eu tenho uma necessidade de organização. E quando a necessidade de organização ela não foi atendida, isso causa sentimentos, como por exemplo a irritação, o cansaço de ter que arrumar uma casa. Então a CNV nos estimula a entender que os nossos sentimentos são genuínos, são verdadeiros e eu tenho que me empatizar com eles, eu tenho que dizer, não tem problema nenhum eu sentir isso. O que eu preciso é identificar, esse sentimento está vindo de onde? Do que eu preciso para ser mais feliz e para não ter esse sentimento? E aí verbalizar sobre isso. E o quarto elemento é o pedido, ou seja, se eu entendi que eu tenho um sentimento porque ele foi desencadeado por uma necessidade não atendida, fica muito mais fácil falar para o outro o que eu preciso para ser atendido. No exemplo do nosso colaborador que chega atrasado, eu posso dizer para ele que eu vi que na semana passada, é o passo 1, ele atrasou 3 dias, eu fico muito preocupada, é o elemento 2, porque eu preciso muito que ele siga as orientações que são dadas para todos e que não haja diferença entre as pessoas, um chegar mais cedo, outro mais tarde, e que por isso eu preciso que ele siga os horários ou me diga o que ele precisa para seguir, se é uma necessidade pontual ou não. Então eu pratiquei os 4 elementos de uma forma natural, fluindo, sem que eu gerasse generalizações, sem que eu gerasse rótulos ou ficasse julgando o porquê ele está chegando ou não atrasado. Sendo assim, nós passamos aí pelos 4 elementos, mas podem ter certeza que tem muito mais. E o entendimento profundo da CNV depende de leitura, depende de prática, porque se nós só ficarmos lendo, na hora que formos falar, nós vamos perceber a dificuldade que é largar os velhos hábitos, mas ela é uma prática muito necessária nos dias de hoje. Nós vivemos uma velocidade muito rápida de informação,
às vezes não dedicamos o tempo devido para nos comunicarmos. Nós vivemos hoje com muitos canais diferentes de comunicação, WhatsApp, Zoom, e-mail, reuniões. Veja essa era agora que nós estamos vivendo do isolamento. Para mim é um isolamento físico, porque de isolamento social não tem nada. É o dia inteiro falando por esses vários recursos de comunicação. Hoje nós temos uma necessidade nas empresas de diversidade de pensamentos, de pessoas, porque sabemos que os diferentes se complementam, mas precisamos ter muito mais ainda paciência, empatia, conexão com as pessoas para que a gente possa ter boa comunicação. A comunicação não violenta, ela tem ajudado muitos líderes, muitos colaboradores e a mim mesma a me comunicar mais, melhor, de uma forma mais clara e mais humana. Eu espero com esse vídeo ter unido voz e comunicação não violenta, para que a gente possa ter uma noção o quanto as coisas se complementam, estimulado vocês não só a ler o livro, mas a praticar a comunicação não violenta. Ela é uma forma intensa de conexão, assim como a voz é um canal que eu tenho para entrar no outro e dizer com toda a minha verdade o que eu sinto, o que eu penso, para que eu possa tocar esse outro. Desejo a todos muita celebração à voz e agradeço novamente à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia por esse convite e oportunidade de estar aqui conversando com você. Muito obrigada e um grande abraço!